a coisa mais importante que eu sempre é nunca achar que tem que ser daquele jeito, certo? Eu acho que você tem que escutar, você tem que escutar muito o teu cliente. Eu brinco até que você tem que ser um pouco psicólogo, certo? Porque você tem que captar, porque você está fazendo um sonho da pessoa. E você tem que tirar o que não é legal. Você quer ser um arquiteto de sucesso, um designer de sucesso, ou então saber como contratar um arquiteto que já faz sucesso, que vai fazer também do seu projeto um lugar como você quer? Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Em Casa Pode. O Em Casa Pode é uma nova forma de comunicação da nossa multiplataforma Casa Sul com pessoas interessadas em arquitetura e decoração e com um diferencial aqui do Sul. Nós estamos em Curitiba, estou aqui com a Júlia. Tudo bem, Oi, Ju? pessoal, tudo bom? A Casa Sul tem também revista, canal no YouTube, redes sociais, mas hoje o assunto é aqui, no nosso estúdio, e também agradecendo que esse encontro hoje só é possível graças à Eletro Rastro, que é o apoiador aqui do nosso projeto, que está aqui também com essa luminária linda decorando o espaço. Mas vamos ao que interessa. Estou com o Jaime Bernardo e já apresento ele. Tudo bem, Jaime? Tudo Como você bem, tudo bem. está? Bem-vindo. Obrigado. Obrigada por arranjar um tempinho na sua agenda concorridíssima, Ah, estar aqui com a dá um jeito gente. isso daí, né? O Jaime, ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, também é formado em Engenharia. Na década de 90, abriu o seu próprio escritório, que hoje possui sedes em Curitiba, Balneário Camboriú e São Paulo, e uma equipe de 45 profissionais. Ele é um sinônimo não apenas da arquitetura residencial e comercial de alto padrão, como também especializou-se no ramo da hotelaria. E tem também a marca própria, né, de desenho autoral, que são de grandes móveis a pequenos acessórios, que é Diedro. Exato. Então vamos começar. Jaime, quando você percebeu que queria se tornar um arquiteto? A arquitetura acho que tá inserido no meu sangue, assim. É engraçado porque eu não tinha nenhum parente da família que tivesse uma ligação com arquitetura. Uhum. Muito pelo contrário, a maioria era muito mais para o lado da medicina. Uhum. Mas eu sempre desde pequeno, eu sempre fui fascinado com construção, com desenho e de repente, você faz vestibular muito jovem, né? E sem tanta informação na época, então você não tinha tanta informação de cursos, e arquitetura era um curso ainda que existia muito poucas vagas na universidade, e Curitiba tinha uma faculdade só. E de repente eu achei que era arquitetura. Eu não sabia desenhar nada Não de. sabia? Não Não, eu sabia? não tinha nada de desenho. Eu desenhava à mão livre, tudo. Desenhava tudo como um garoto, como um jovem, né? Mas eu entrei na faculdade e tive que aprender a desenhar nanquim, não existia computador, então a gente foi todo muito em cima de você aprender mesmo, e que é uma das coisas que eu acho que é a base que me fez se tornar arquiteto. Essa coisa de você ter na tua mão a escala, então você num risco, você sabe quanto mede aquilo que você está desenhando. Uhum. Então, eu acho assim que foi uma imersão em arquitetura onde eu não tinha bagagem nenhuma. Inesperado, Daí, né, assim, exato. foi meio que no E de eu sempre susto. fui muito curioso. Uhum. Então, eu acho que eu sempre digo isso, que arquiteto tem que ser extremamente curioso em tudo. Uhum. E foi por onde eu comecei, certo? Eu fui para a faculdade, Que idade você tinha? eu tinha 17 quando eu entrei na faculdade, Super jovem. certo? Eu fiz vestibular na Federal para arquitetura e passei em engenharia civil. E naquele ano surgiu o primeiro ano da faculdade da PUC. A arquitetura na PUC foi o Uhum. primeiro ano. E eu fiz vestibular na PUC e passei na PUC. Uhum. Então eu cursei aquele em 1977, arquitetura na PUC e engenharia civil na Federal.
e o ano seguinte eu fiz vestibular de novo para arquitetura na Federal Então e você estava passei em fazendo Federal. 2 cursos ao mesmo tempo? Sim, daí passei na Nossa. Federal e na época eu podia fazer os 2 cursos ao mesmo Aham. tempo. Então eu fiz arquitetura e civil junto. Claro que todas as matérias que eram correlacionadas, né? Eu tinha que fazer engenharia, que era mais... Um requisito. Tinha um requisito, era mais para engenharia era muito mais difícil, você tinha que buscar mais a parte principalmente na parte de estrutura. Então foi uma base bem bacana, eu nunca fiz nada de engenharia civil, mas todos os meus projetos já partem já tem aquela preocupação de como... Prática. Exatamente, já tem a Entendi. prática, já tem uma coisa de como aquilo vai dar certo. Então você fez 2 faculdades concomitantes? Fiz, na época podia, na época você podia Meu fazer Deus, na mesma você fazia mesma uma- faculdade. Mas eu era uma ficava- de manhã, uma de Não, tarde? eu ficava, veja, é bem diferente, porque a época de faculdade minha foi na época que você não tinha uma turma, você tinha Eu diversas também turmas. estudei, eu Você- também entrei em Exato. 77. Várias Então, matérias, assim. Você montava o teu Você próprio montava horário. Porque isso era uma coisa que vinha lá do regime militar que a gente estava Entendi. vivendo, né? Aham. E que isso fez com que você não se formasse grupos. Mas, sabe... Acabou sendo legal, né? Eu não te Interessante. digo legal, Aham. porque você não criou assim, um vínculo muito grande. Sim. Mas eu tenho, assim, do primeiro ano da faculdade da PUC, de arquitetura, eu tenho muito mais amigos daquela época do que da Federal, porque a Federal não se faziam grupos. Sim. Então, mas foi assim, um período que cada vez mais eu fui vivendo arquitetura. E o interessante é que no segundo ano da faculdade eu já estava fazendo projeto. Então, eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não fosse arquitetura. Você Então, fazia projetos com o escritório? Não, ou com 20 anos eu estagiário? fiz a casa do meu tio, Nossa! no interior do Paraná, Uhum. que eu curto quando vou lá, porque é meu primeiro projeto. Não caiu até hoje. Não, e muito moderna para a época ainda, certo? Eu estive Certo. lá há pouco tempo e sabe quando você curte, assim, que legal. os detalhes foram muito bem pensados, assim. Poxa, que bacana E, você, né? e na sequência eu comecei a fazer decoração e projetos, certo? Uhum. Eu terminei a faculdade e eu praticamente já tinha assim, uma série de projetos para... Já tinha até prática. É. Uhum. E você foi trabalhar onde daí? Quando Não, eu qual fiz, foi o teu primeiro como emprego? eu estudava muito, eu não tinha muito horário. Sim. Mas eu fiz estágio em 2 escritórios de arquitetura e depois que eu me formei, eu fui trabalhar num escritório de arquitetura De quem que do você Roberto trabalhou? Selick. E na época fazia as lojas do Boticário, fazia muitas lojas e eu trabalhei algum tempo com ele, trabalhei uns 2, 3 anos. Mas assim que eu me formei, eu montei o escritório. Você já montou em seguida Montei o o teu escritório com 2 amigos. Qual era o E nome do escritório? O Paulo Pacheco e o Luiz Roberto Beltrão. E foi muito bacana, porque foi a época que inaugurou o Shopping Miller. E o Shopping Miller era uma coisa muito nova para a cidade, imagine. Isso não tinha, assim... Primeiro que não tinha nem fornecedores, para no mesmo dia inaugurar 100 e poucas lojas. E a gente tinha a lista de todos os lojistas. Eu bati na porta de quase todos. E o escritório nosso, a gente acabou fazendo 12 lojas no shopping. Você foi Porque oferecer os teus serviços para eu esses fui 6 Foi lojistas. prospectar. Eu fui muito comercial, assim, prospectando, e a gente acabou fazendo 12 lojas. Então foi bem bacana, foi um começo de bastante trabalho, de praticamente dormir no shopping para que as coisas ficassem prontas no dia da inauguração. E só que a gente sempre viveu um momento de uma economia muito complicada, de variações muito grandes, de Preços. não, existia assim, o país passou por muita dificuldade. Nos anos 80, ali, o começo dos anos 80. E sempre havia uns planos novos, e a gente não conseguiu manter o escritório, certo? Daí eu fui trabalhar numa consultora que não tinha nada a ver com arquitetura. Eu fui porque era o que eu precisava trabalhar e fui trabalhar numa consultora que fazia cabines telefônicas
Nossa. para a Telesp e para a Telebahia. Uhum. Eu fazia por todo o interior de São Paulo e interior da Bahia. Uhum. Cabine telefônica, aquelas Bem quadradinhas, igual quadradinhas, aquelas é uma coisa inglesas. modulada, assim, uma coisa... Mas Ah. eu não fui trabalhar como arquiteto, eu fui praticamente trabalhar como Desenhista. engenheiro. Só que no primeiro mês eu deixei de ser engenheiro e passei a ser o supervisor de todos. Então eu ficava na consultora fazendo os orçamentos e apresentando os orçamentos para aqueles grandes grupos, né? Que daí era a Telesp em São Paulo, Telebahia. Então eram orçamentos muito grandes, porque eram 50 cabines. Então foi muito interessante, foi um aprendizado muito grande. Mas não tinha o lado criativo. Nem um pouco. Uhum. Não tinha nada. Não dava para criar criatividade nenhuma, Uhum. porque era aquela coisa bem modulada e iguais para todas, né? Uhum. Mas eu fiquei ali, acho que não mais que, acho que 1 ano e pouco, 2 anos, Uhum. e sempre questionando, né? Porque não era aquilo que eu gostaria de estar fazendo. E Mas deixa eu te interromper um pouquinho. Como é que era o Jaime nos resultados comerciais, assim? Porque normalmente o profissional da área de arquitetura e design, ele não é um vendedor. A gente não se vê como vendedor, sim, bem bom. Isso, na né? verdade... Eu queria conhecer esse Jaime lá com 20 anos vendendo o projeto dele ali, No né, Miller, debaixo né? do braço. No Miller foi muito bacana, porque eu fui atrás e vendi. A gente tinha que conseguir, certo? Quais eram os argumentos? Os argumentos eram que a gente eram bons arquitetos e que o valor era melhor. Bom também. Né? Exatamente. Então, e aí, Funciona ainda essa regra hoje no teu não, escritório? hoje não funciona tanto assim, né? É bom, mas... Mas na consultora foi muito interessante, porque eu trabalhava com valores muito grandes, então eu não podia errar de jeito nenhum, porque eram valores enormes e que eu sentava na mesa com executivos dessas empresas e eu tinha que fazer o proprietário da consultora não dar desconto, porque senão a gente não conseguiria fazer. Então foi uma fase assim que eu foquei muito em que os valores tinham que ser aqueles, certo? Mas não era muito isso de arquiteto. Não era a tua praia. Não era a minha praia. E daí aquele emprego começou a ficar... Mas naquele emprego, eu sou muito amigo da Regina Bruni, né? E a Regina estava morando em Curitiba e também não estava muito feliz com o trabalho no que ela estava trabalhando. E no dia do meu aniversário, a gente estava na minha casa, assim, e a Regina, bem minha amiga, estava em casa. E Vocês se conheciam da faculdade? não, eu sou amigo da Regina desde que eu tinha, acho que 16 anos. Aí depois ela se mudou para Nova York, eu fui morar também lá, daí, certo? Então a gente sempre fui padrinho de casamento dela, então a gente sempre teve uma ligação bem bacana. E eu me lembro que nesse meu aniversário existia uma amiga nossa que era secretária de um decorador aqui em Curitiba. E que ela falou assim, nossa, ele vai toda semana para São Paulo comprar coisa que Curitiba não tem nada, não sei o quê. Aí a gente falou, nossa, precisamos mudar nossa vida. Aí a gente resolveu montar uma loja. Em plena loucura, assim, sem ter... Que ano foi esse? Tá, eu tinha... Foi 30, deixa eu ver, acho que foi 87, mais ou menos. 86, 87. Estava perto dos teus 30 anos. Estava perto dos 30 anos, exatamente. E a gente foi muito ousado. Realmente, a gente não tinha como montar uma loja, mas a gente montou uma loja na Dom Pedro II, numa casa bem bacana, que nunca tinha sido comercial. A gente eu me lembro de ter ido no proprietário, conversar com ele e tal. E íamos para São Paulo fazer as compras, que a gente estava muito focado em ter um mobiliário diferente, que não tivesse em Curitiba, e que tivesse bastante objetos. Que eu sempre gostei muito dessa coisa de objetos, de detalhe e tal. E abrimos a loja com a ajuda de um tio meu, que existia na época um financiamento no banco chamado 695, e que você pegava o dinheiro e dali 1 ano você começava a pagar. Nós abrimos em dia 26 de setembro, na Dom Pedro II, uma casa antiga que eu restaurei, que ficou super bacana, e nós abrimos com um mobiliário que a gente tinha conseguido em São Paulo e objetos.
E daí, uns 2 meses depois, eu recebo uma ligação. Daí era o seu Léo da Probjeto, que na época era a marca mais forte de mobiliário, que fazia os italianos todos, fazia para Forma, fazia toda essa parte de mobiliário. Falando, olha, você vem a São Paulo? Eu falei, estou indo a São Paulo a semana que vem. Não conhecia, ele viu tal. Ele falou, olha, eu gostaria de marcar uma hora com você. Eu falei, que dia você chega? Eu vou sábado. Nós íamos de ônibus para São Paulo, a Regina. Uma coisa assim, é bem legal lembrar, certo? E isso é bacana, né? Porque É. as pessoas acham que o sucesso é assim... Quer dizer, Virou uma pula. chavinha, só hoje eu sou glamour. assim, Não é bem eu assim, pulei. É. E nós fomos. Eu falei, vou domingo. Então, segunda às 8 da manhã eu quero uma reunião com você. Eu falei, poxa, segunda às 8 da manhã, lá na saída, saída para Santos, ali na Anchieta, estou na fábrica dele. Poxa, ele tem alguma coisa. Chegamos lá, foi muito bacana. O seu Léo, um senhor já de idade, chegou para mim e falou: olha, eu preciso abrir em Curitiba uma loja, eu preciso que tenha uma loja que venda a minha linha residencial. Que era o top, assim, que era o que existia de mais bacana e de moderno. Que ele só tinha em São Paulo, Rio. Aqui ele vendia só a parte de escritório. Então tinha uma loja que vendia só o mobiliário de escritório. E foi muito bem recomendado a sua loja. Eu tenho uma amiga designer que esteve em Curitiba e que disse que a loja que teria que ter para objeto seria essa loja. Ela não me conhecia nada, que era a Adriana Adam, que foi uma das maiores designers do Brasil, né? Junto com a Consuelo Cornels, que é minha amiga querida, mas eu não era amigo, eu não conhecia a Consuelo também. E eu sei que ele falou, olha, eu quero que você tenha todo o meu mobiliário residencial. Que é uma maravilha, era Maralunga, eram os Babalaô, eram essas coisas que hoje praticamente não existe. Quem tem uma relíquia em casa, né? Eu sei que... Eu falei, tudo bem, a gente pode fazer, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, você vai fazer o seguinte, eu te dou todo o showroom se você conseguir os tecidos para todo o mobiliário. E você vai vendendo e você vai me pagando. Mas como assim os tecidos do mobiliário? Não, porque ele não tinha uma linha de tecido residencial, ele tinha uma linha para comercial. Entendi. Então eu tinha. Mas daí o que acontece? Eu já comprava na Formatex, que era. A Formatex, na verdade, o Wilson e a Sônia. O Wilson e a Sônia gerenciavam aqui. Gerenciava a Formatex, que foi durante muito tempo a melhor loja de tecidos do Brasil. Realmente. A Dona Lena era assim, Dona Lena Stumpf era uma pessoa impressionante. Eu aprendi muito com ela, aprendi muito essa coisa de escolhas de tecido, de cor, devo muito a ela mesmo. E eu saí da Probjeto e bati na porta da Dona Lena, lá na Formatex, em São Paulo. Ela falou, claro, eu também te dou todos os tecidos, você vai me pagando. E a gente a gente inaugurou a loja, mas assim, como se fosse uma loja de hoje, assim, super moderna. A gente trouxe, eu me lembro que a gente trouxe a exposição, os quadros era a Gita Soifer, a Teca Sandrini, e a primeira exposição, quando ela inaugurou, foi com elas três, com a Julia e com a... meu Deus, a Jussara. Com a Jussara. E daí, com a Probjeto, a gente trouxe a Dina Oliveira, que era assim top, era muito amiga das três, e era assim, uma das artistas que estava mais desenvolvendo. Hoje ela mora na França, ela foi durante muito tempo diretora do Museu de Arte Moderna de Manaus, e tinha um trabalho belíssimo. Assim. Então, a gente casou um mobiliário moderno com obras de arte bem bacana. Então foi aí que eu parti para realmente ter essa coisa de uma arquitetura voltada mais para um alto padrão, para um toque de luxo, né? Mas com requinte, na verdade, né? E foi a Bernardo Bruni se chamava a loja. Sim, eu lembro. E foi assim um sucesso muito grande. Então, Quanto tempo durou a loja? A loja durou uns 4 anos, mais ou menos. Que pena, pouco tempo. Olha, foi pouco tempo porque o país vivia muito complicado. E eu daí resolvi
parti só para arquitetura daí. Deixa eu entender, você saiu daquela fábrica de cabines e enquanto estava lá, você também tinha a loja? Não, Ou não, eu Se saí. encerrou Eu saí. Encerrou. Tá. Eu saí e fui para a loja. para a loja. É. E aí daí não, dei muito trabalho, já deixei aqui a minha contribuição para o mercado Não, local. Jaime foi empreendedor. legal, porque na verdade eu nunca fecho as portas. Então eu saí mas demorei um pouco para sair, deixar tudo certo, alguém no meu lugar, tudo. Mas o encantamento era todo com a Bernardo Bruni, né? Que passou a Então- ser uma grife bem bacana. Né? Isso, e me parece, pelo que você fala, você não desejou ir para essa área, ela foi acontecendo. Foi. Uhum. Foi acontecendo, eu É. quero ser um arquiteto só de alto padrão, porque no início de carreira, muitos profissionais, eles querem definir, né? Deixar É que é muito definido. diferente hoje, Hoje né? é diferente Na verdade, mesmo. eu tive uma formação muito forte de arquitetura, porque na época todos os meus professores tinham escritório de É arquitetura. verdade. Então você vivia o dia a dia de um escritório de arquitetura, certo? Então, você fazer uma relação sabe, ter aula com Jaime Lerner, ter aula com Sanchotene, com Gandolf, sabe, com Forte Neto, Elgson Gomes. Eram assim, certo? Os papas de estrelas. arquitetura e que tinham prazer em dar aula e ensinar num banco numa mesa de desenho, né? Então eu passava tempo você ali à mão desenvolvendo o projeto e do teu lado estava um cara que tinha ganho o prêmio tinha feito o prédio da Petrobras há 3 anos atrás, tinha ganho o prêmio nacional e estava ali discutindo com você com base, né? Então isso é uma coisa que eu te digo que foi a base do meu trabalho. Eu me espelhei muito em todos esses profissionais, porque eles passavam o dia a dia do escritório. E, de repente, ir para a Bernardo Bruni, voltou um pouquinho, eu fui muito por veio da arquitetura de interior. Certo? Eu fazia arquitetura, mas o meu nome começou a ser mais conhecido em arquitetura de interior, que a gente começou a desenvolver muitos projetos de decoração, certo? Porque eu já estava nesse meio, né? Com a loja. Então, não sei. Uma coisa foi puxando a outra. Eu acho que aí começou, sabe, a arquitetura para mim. A tua história. Jaime, tem alguma coisa que você poderia contar aqui, assim, de um projeto que você fez e que, de repente, deu aquela dificuldade do cliente absorver? Como você lida com essa situação de perceber o cliente e conseguir entregar dentro daquilo que você considera um bom projeto? Eu acho. O que você diria para quem também está aí tentando? Eu acho que a coisa mais importante que eu sempre é nunca achar que tem que ser daquele jeito, certo? Eu acho que você tem que escutar. Você tem que escutar muito o teu cliente. Eu brinco até que você tem que ser um pouco psicólogo, certo? Porque você tem que captar, porque você está fazendo o sonho da pessoa. E você tem que tirar o que não é legal. Mas você tem que tirar com jeito, com coisa. Eu te diria que eu nunca tive problema assim de coisas, porque eu sempre consegui chegar no ponto do projeto do que eu gostaria, sem ter que discutir, sem ter que criar um problema, certo? Então é difícil eu te dizer se teria um projeto. Não sei, sabe? É muito raro. Que bom! Eu sou muito. Não é que eu seja flexível, eu escuto muito, certo? Eu escuto muito e daí filtro o que eu posso te propor para que eu saiba propor de uma forma que não vou ser agressivo. Eu acho que o que não pode é você impor, certo? Eu faço exatamente do jeito que eu quero sem impor. Então, eu vejo isso. Hoje, o escritório tem bastantes arquitetos jovens e é uma das coisas que eu falo muito, certo? Não sei, de forma nenhuma seja agressivo, certo? Você não imponha, porque você percebe, sabe? Eu percebo, assim, na conversa com o cliente. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu encontrei uma cliente que
que a gente está desenvolvendo um projeto, e ela me falou uma coisa que vai de encontro. Tem 2 arquitetas do escritório que estão trabalhando com ela. Ela foi muito bacana com uma arquiteta e com a outra ela fez assim, mas porque a outra ela é muito boa, trabalha, só que ela não sabe falar. Ela impõe, certo? Ela impõe. Então você percebe que é muito fácil, você tem que mudar, você não é dono da verdade. Então eu acho que são coisas assim que eu amanhã eu vou chegar para ela e falar, olha, você tem que fazer assim, porque eu percebo quando a pessoa está... E não é porque está no meu escritório que pode chegar e é porque... Você está no escritório então do Jaime Bernardo. Então, tem que aceitar. essa coisa que eu não sou assim, então ninguém pode, sabe, dentro do escritório tem que ser dessa forma, né? E você acha que quando o cliente chega para você, ele já sabe o que quer? Porque a gente ouve muita história desse tipo, né? Veja, eu acho que hoje mudou muito. Ele está tentando descobrir o que ele quer. Hoje mudou muito por causa da informação, né? Você tem hoje muito fácil, tá? A pessoa entra no Pinterest, sabe, qualquer coisa, ele tem muita informação e ele tem informação que de repente nem cabe no espaço que ele tem. Mas você tem que ouvir e filtrar. Agora, primeiro era mais fácil. Primeiro você tinha um domínio maior. Hoje, com todas as informações, você é mais difícil, você tem que... E quando o projeto flui de uma forma bem bacana, o resultado é bem melhor, né? Mas tem alguns projetos que dão muito trabalho, mas no final você acaba direcionando para uma coisa bacana. Como é que o que você considera hoje o maior desafio da tua carreira? O que foi mais desafiador? Ou, assim, que gerou uma mudança em você? Eu acho que um desafio... Veja, projetos, eu acho que se você está sendo chamado para projetos, você tem que... Agora, eu acho que o desafio maior é você pensar, ter um escritório com quase 50 profissionais, que você tem que fazer com que tudo fique com o teu desenho, com a tua forma de ver. E então isso é uma das coisas que exige muito de mim, certo? De estar vendo o que está acontecendo, então eu participo de todos os projetos. Você olha todos? Todos. Em que momento que você acompanha? Veja, primeiro, a parte de filtrar o que o cliente quer, certo? Dificilmente eu não estar junto. Você briefing primeiro, aquele briefing inicial você consegue. Exatamente, Nossa. E depois a apresentação também, a apresentação do projeto. Agora, os detalhamentos eu procuro, eu não consigo acompanhar tanto, mas eu acompanho direto com o WhatsApp. Então eu tenho assim, durante todo o final de tarde, no mínimo uns 15 WhatsApp para olhar detalhes, assim. E que é uma coisa que é legal, porque o teu olho já está muito treinado. Então, mas eu acho que o maior desafio mesmo meu é esse. É todo dia fazer com que os projetos realmente tenham o meu DNA. E você acha que isso é um dos motivos do sucesso? Te diria que sim. Eu acho que é um sucesso que tem base, certo? Porque eu não consigo imaginar de outra forma. Como que eu vou ter um escritório de arquitetura com o meu nome e eu não acompanhar os projetos? Certo? Eu não consigo. Isso pode ser que dê certo um tempo, mas chega uma hora que não... porque você vai ter que estar bancando aquele projeto que você não acompanhou. Sim. Você vê isso em todos os escritórios? Porque a percepção que eu tenho é que muitas vezes o comercial é feito pelo arquiteto, que é o principal gestor do escritório, o que leva o nome, mas depois passa para a equipe e ele não se envolve mais, nem na entrevista. Não sei, veja, eu não conseguiria. Eu não posso falar, mas eu me sentiria mal, certo? Então é uma das coisas assim que eu procuro ter um desgaste maior, mas claro que atualmente eu tenho delegado um pouco mais, certo? Eu tenho pessoas no meu escritório que estão há 20 e poucos anos, certo? Então
Mas são aquelas tarefas mais, como é que se diz, executivas, né? Aquela coisa que não... Hoje a gente tá mudando, o escritório eu tô abrindo para sociedade, assim. Então tem 4 arquitetos que a gente está trabalhando muito em cima disso, porque os projetos estão começando a ficar cada vez maiores e que eu, sabe, eu tenho horas que eu paro e falo assim, veja, eu fiz 65 anos, então eu tenho que pensar seriamente o que eu quero daqui para frente. Eu não posso viver nessa coisa de tanta coisa ao mesmo tempo. E como a gente tem pessoas que hoje dentro do escritório representam de uma forma muito bacana, certo? Você escutar assim de um arquiteto que entra no teu escritório e fala assim, não, eu não tenho plano B, o plano A é trabalhar no seu escritório, sabe? Veste a camisa. Exatamente. Então, isso é o que faz você acreditar e ir para frente, né? Você se vê assim como o Niemeyer, trabalhando até os 100 anos? Eu acho uma ousadia com o Niemeyer, mas eu quero ir até os 100 anos assim, trabalhando. Não consigo pensar em outra forma, não. Então, eu também estou nessa, querendo diminuir o ritmo. Mas é difícil. Me dá uma dica, como é que você pretende fazer isso? Não sei. Que eu quero seguir. Realmente difícil, né? Eu não sei, eu tenho trabalhado muito nesse para tentar, mas eu acho que eu tenho policiado, tentado trabalhar muito mais com WhatsApp, então, certo, dar resposta mais rápido para o escritório com WhatsApp, porque o primeiro não, eu esperava o WhatsApp, mas enquanto eu não estivesse do lado da prancheta, eu não definia. Então, hoje eu tenho buscado mais, ser um pouco mais ágil e aprendendo um pouco mais a movimentar no tablet e no celular. Mas eu estou vendo que você não está trabalhando menos, você não está presente, não é? Veja, pelo WhatsApp é trabalho, né? Você está ali. Não deixa de ligado. ser, mas só que não te exige tanto, né? Porque daí você pode viajar, que é o que remotamente. eu tenho me proposto mais viagens. Entendi. Que viagem para mim, então, não deixa de ser um trabalho, porque eu quero ver tudo, olhar tudo e ver de que forma que a gente pode estar trazendo isso para o escritório. Mas parado, assim, um mês, desligado do escritório. Não consigo, não tem, não vou ficar doente. Eu conheço uma pessoa meio parecida, assim. Mas estou tentando passar o bastão para você, mas ainda participo muito. Também não sei o que seria de mim sem o meu trabalho. É tão engraçado, porque são quase 50 anos desde que eu fui para uma faculdade de arquitetura e nunca pensei em outra coisa. Então, é uma vida, né, e que eu não reclamo, eu gosto. Então, eu não consigo me ver uma semana esticado na frente na chaise, na frente do mar, não. Mas você faz muito projeto de hotelaria, não é? Sim, gosto muito. Adoraria fazer só hotel. Gostaria. Sim. O que tem que ter um hotel bacana hoje? No teu projeto, a na gente hotelaria? A gente tem uma base muito legal de hotelaria, porque acho que quando eu tinha uns 35 anos, a gente foi consultado por um grupo que estava fazendo um hotel em São Paulo e que ia trazer um escritório de arquitetura americano, que na época fazia o Hilton, e que eles precisavam de um arquiteto brasileiro que acompanhasse. E por sorte eu fui escolhido de uma seleção e trabalhei com o grupo Canet, né, dos Deville, que daí foi o Marriott no aeroporto em Guarulhos, e eu acabei trabalhando com eles muito tempo. Certo? Tanto é que o escritório americano nem precisou terminar, quem terminou todo o projeto do hotel fui eu. Então eu sempre gostei muito da praticidade do americano na parte de hotelaria, e a gente teve essa base de uma forma muito, muito legal, e que isso a gente teve um momento na minha vida que eu gostaria de fazer só hotel, mas no Brasil não era possível, você entendeu? Talvez hoje seja, mas na época não era possível você se especializar só nessa área.
E o que deve ter hoje para você um hotel que o Jaime gosta de ficar? O que você acha fundamental para o hóspede? Porque nós estamos falando de hotel de alto padrão, Sim. independente dele ser executivo ou de férias, lazer. O que É, precisa ter hoje, na tua visão? eu acho que a primeira coisa é conforto, né? É Uhum. conforto, você ter um quarto quase próximo da sua casa, certo? Isso é uma das técnicas americanas, que o quarto tem que ser muito parecido tem que ser muito próximo de um quarto de residência, Uhum. porque ele não pode ficar muito tempo no quarto, ele tem que sair para gastar nas outras áreas do hotel, Uhum. certo? Então, é uma coisa que as áreas sociais, elas têm que chamar muita atenção e que trazer o pessoal para um bar, para o restaurante, para a área de lazer, para spa, para tudo isso. Então, eu acho que o ponto mais importante é o conforto mesmo. E Uhum. depois, aí, dependendo de cada bandeira ou de cada tipo de hotel, a gente vai trabalhar. A gente está hoje, tarde, a gente estava discutindo, a gente está com um projeto de um hotel em São Paulo, e que é um hotel que os quartos são pequenos, a área não é muito presa, porque a arquitetura a gente está fazendo também, e fica muito preso à legislação. Então, você tem que estar buscando ter um conforto no quarto, mas também ter áreas de lazer. Então, hoje está cada Desafiador. vez mais complicado por causa da legislação urbana, principalmente nas cidades, né? Sim. E o estilo, a estética desses projetos, existe uma. É parecido com a tua casa, mas a casa de cada um de nós é diferente. Ah, Você diz o Que tem estilo na estilo parte comum, assim. no da meu estilo, hotelaria. na hotelaria. Na hotelaria mesmo. Depende muito do que ele. Se for um hotel de praia, você vai ter que trabalhar de uma outra forma, com materiais mais leves e tal. Agora, um hotel urbano, vai depender muito do que ele se propõe, né? Uhum. Porque a gente trabalha muito com um orçamento. Então, não adianta eu fazer um hotel que vai ficar super caro e, de repente, ele vai ter uma diária baixa. Então, você Claro. tem que trabalhar muito em paralelo com isso. Uhum. Essas informações são muito importantes. Uhum. Porque você vê muitos projetos de hotéis que eles não têm, eles têm ou se gastou muito no quarto, que daí não teve orçamento para finalizar. Então, tudo é uma coisa que é muito importante você trabalhar com orçamento, né? Uhum. Isso é uma das coisas que a gente faz hoje com a área comercial, todos esses os prédios que a gente faz, a área comercial, todas, a gente trabalha com orçamento, vai ser executado daqui a 3 anos, mas a gente já está com o orçamento quanto vai custar e o que pode ser reduzido. Então, eu acho Uhum. que isso é fundamental. Não dá para te dizer que estilo se eu não souber para quem que vai atender. Finalidade. É. Você também tem um projeto aqui em Curitiba de apartamentos, não sei se podemos chamar de apartamentos, de 9 metros A quadrados. gente fez, até a gente montou numa casa cor até, Foi. está sendo construída ali na Comendadora Nós Araújo, visitamos. Sim, 9 metros 9 quadrados. metros quadrados. Como é que foi esse projeto? Foi difícil, Oh, imagino. mas eu acho que tá saindo, vai ser legal, Uhum. porque e você vê a parte social desse hotel vai ser muito bacana. A parte social o hall todo é uma área, tem de tudo, sabe? Mesas de sinuca, bares, tudo muito misturado, assim, muito voltado muito para o público jovem, né? Uhum. E os últimos 3 andares é todo com rooftop, com restaurantes, vai ser uma coisa bem bacana para a cidade. Uhum. Tá? Deve ficar pronto, acho que 1 ano e pouco, né? Mas você acha que é algo que vai ficar? Como é que você vê, depois da pandemia, que nós tivemos essa experiência de ter que ficar fechados em Sim. casa? É um tipo que tamanho de metragem quadrada? Qual a metragem quadrada difícil. hoje? Eu acho Será que as assim, pessoas não, mudaram? eu acho que não dá para ficar preso a um hotel de 8 metros, 9 metros, não. Isso é uma coisa Único, que. público Exato, é um específico? público único e ele tem que estar, ele tem que ser extremamente rentável, daí, né? Porque você tem que ter público. Uhum. Agora, a variação, eu vejo a parte residencial,
existe uma variação muito grande de metragens. Você vê, uma cidade como São Paulo, hoje a quantidade de apartamentos pequenos que está sendo construída é muito grande. De repente você pergunta, mas vai ter público? Vai, certo? É uma variação, é uma coisa que não dá para te dizer hoje. Eu acho que um exemplo disso, aqui, há pelo menos uns 15, 20 anos, se falava muito já no Japão daqueles hotéis que eram cápsulas, né? Uhum. E aquilo não deu certo, porque não proliferou no mundo inteiro, Uhum. certo? Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem... Eu volto na bendita palavra conforto. Eu acho que conforto é fundamental, né? Agora, você ficar num apartamento de 8 metros, 9 metros, é bem business. Você vai ficar um dia, 2 dias na cidade. Sim, só vai Agora, dormir. é, Uhum. não é. Por isso que tem que saber para quem que é, para que público que é. E aí, você acha interessante um profissional da arquitetura se dedicar a esse público, a esse nicho de mercado? Você tem apartamentos de peça. Não, no geral daí. Por exemplo, eu vou trabalhar com... Estou no início da minha carreira, que é o que a gente vê muito aqui. Eu converso muito com Sim. jovens profissionais, né? Quando eu comecei com a Casa Sul Revista, há 24 anos atrás, os profissionais que hoje são realmente muito reconhecidos, eles eram Sim, estava jovens, iniciando. né? Então, mas eles não tinham um perfil. Eu vou trabalhar com este público. Hoje você vê, temos muito mais profissionais no mercado, todos os anos, muitas faculdades de arquitetura e design. Hoje também eu acho que a gente tem um público que utiliza mais os serviços de arquitetos e designers, muito, democratizou. Sim. Porém, eu vejo eles todos muito perdidos. Não todos, é óbvio, mas tem essa dificuldade. Eu, por exemplo, eu me formei em jornalismo e comunicação e publicidade. Eu podia ter sido um monte de coisa. Eu, no começo de carreira, até o momento que abri minha própria empresa, também meio parecido com você. Trabalhei em outras áreas ligadas. Mas até eu decidir o que eu queria foi difícil. Sim. É um processo que a gente... E com a concorrência também, enfim. Mas na arquitetura eu acho ainda mais difícil. Porque eu vou trabalhar na área de vendas com arquitetura, né, numa loja, por exemplo, com um consultor, ou eu vou trabalhar num escritório, ou eu vou abrir meu próprio escritório. Sim. E aí ele precisa saber para quem ele vai desenvolver, com quem ele vai falar, né? Não é? Então, o Jaime, eu acho que eu queria até perguntar para o Jaime se quando ele saiu da loja, se ele foi desenhar para uma pessoa específica ou se os clientes foram vindo e você foi buscando como no Miller. É diferente, né? Foi um momento bem diferente. Não existia tantos profissionais, certo? Mas eu vejo hoje, é difícil você tomar uma decisão, certo? De, vou fazer só esse tipo de projeto. Eu vejo não é impossível, certo? Eu acho que talvez seja esse o caminho, mas a pessoa tem que estar muito certa do que ela quer, né? E ela tem que se tornar uma fera naquela área, né? Para ela poder ficar diferente dos outros. Sim. Você vê a diferença entre os profissionais que estão com você há 20 anos e os que estão começando a trabalhar agora no escritório? Em algum sentido? Eu acho que a internet mexeu muito com a criação, certo? Porque o arquiteto, ele tem que partir de um papel em branco, certo? A criação, por mais que você queira, nunca você vai conseguir fazer um programa que vai ser uma criação. Você vai pegar blocos aqui, ali, então sempre vai ser uma coisa que não foi você não teve uma coisa da criação. Eu vejo que mudou muito o ensino, né? Mudou muito o ensino acho que no mundo inteiro, não dá para dizer que só no país. A base, você vê, meus professores todos eram profissionais que tinham escritório. Hoje é muito raro um professor ter escritório. Mas por quê? Porque é o mercado hoje, né? Então, não vivencia aquilo, vai passar a técnica, talvez, mas não tem noção do mercado. Eu acho que uma coisa que é muito importante na arquitetura você tem que... Como
como em tudo, né? Na verdade, você tem que gostar muito do que você faz. Sim. Não importa o tipo de coisa, mas você tem que, sabe, você passa a maior parte do teu tempo, da vida, trabalhando. Então tem que ser uma coisa com amor mesmo, você tem que gostar do que faz. Então eu acho que o gostar do que faz em arquitetura é você realmente se dedicar, você é um super vendedor da melhor loja de imóveis. Por que não? Certo? É aquilo que eu gosto de negociar com as pessoas, de mostrar, esse é um design novo, saber tudo sobre design, tudo. Então, o campo é muito vasto hoje de arquitetura, mas você tem que gostar. Você não pode ir só por, sabe, é uma coisa a mais. Claro que as pessoas são muito jovens, então elas têm que conhecer e ir testando, mas sempre focar no que vai dar prazer. Uhum. E então, voltando ali, você diria, voltar a desenhar à mão, procurar formas de expressar a criatividade. A gente não, tem umas coisas que a gente não vê hoje, né? Proporção, funcionalidade. Veja, não tem. O ensino não pede isso mais, certo? E quando pede, o que eu estou sabendo, é que as pessoas fazem no computador e depois bota um papel em cima e desenha em cima. Então não é desenhar à mão, certo? Mas são os tempos atuais. São os tempos. Então eu acho que é difícil isso hoje de você pensar em dar uma folha em branco. Não tem. Fica parecendo um saudosismo, mas não é. Eu também vivenciei essa época. Os meus professores de faculdade também eram da área, eram jornalistas de essência. Exato, mas eles trabalhavam em jornais e de publicidade também, na época da agência de propaganda. Mas o que eu queria perguntar agora que a gente está falando dessa quantidade de informação, eu vejo também que existe uma quantidade de lançamentos dentro do mercado da arquitetura e decoração muito grande. Eu não sei se existia essa quantidade de lançamentos de, sei lá, um porcelanato que tem 10 coleções no ano, né? Como é que você vê hoje essa enchente de produtos novos? Como é que vocês trabalham com isso no escritório? Veja, a gente busca tentar saber o máximo, mas é muito difícil, porque é uma enchente mesmo. Realmente, você usou a palavra certa. Sabe, antigamente você tinha coleções que duravam o ano inteiro. Hoje é muito rápido. Então você faz um projeto que vai ficar pronto se a construção vai demorar 1 ano, 2 anos, você nunca sabe se aquilo que você escolheu, dali a pouco vai ter alguma coisa que substitua. Então a gente é muito flexível com relação a isso. A gente escolhe uma coisa agora e pensa muito no que se teria, sabe? De repente, dentro do porcelanato, da coisa. Cada dia é uma novidade. Certo? Eu, praticamente, há 5 anos atrás, eu jamais pensaria em usar um porcelanato que imita uma pedra. Então, a gente fez há pouco tempo um escritório que se jura que é mármore e é porcelanato. Então, eu tento não usar isso em residência, mas comercial a gente usa o máximo. Os produtos estão ficando muito é impressionante. top de linha, assim, né? Então, é impressionante mesmo. Então, você tem que estar antenado, mas você não consegue ter 100%. Não. Mas agora que eu provocar um pouquinho mais aí, que é uma coisa que me dá muita ansiedade. É tanto conteúdo chegando o tempo todo que a gente não desgruda mais o celular, e a gente sempre está com a noção de que está perdendo alguma coisa. Não sou saudosista também, né? Eu adoro o tempo que nós estamos passando agora, mas eu me questiono muito. E por que tantos lançamentos? Porque é como roupa. Antes tinha um lançamento, sei lá, no primeiro, segundo semestre. E agora tem a cada 3, daqui a pouco a cada 2, então... Mas é que a roupa, você pode doar, você usa um pouquinho. Também. Tudo. Claro que algumas coisas não se... O casaco da avó que você herda, não existe isso mais, ou a bolsa, enfim, é só algumas, né, que são de altíssima qualidade. Mas eu vejo que na casa você vai morar... No mínimo, vamos dizer no mínimo, uns 5 anos, quem está construindo uma casa, né? Em 5 anos... Tudo mudou. Fica então, velha, né? O que é atemporal para o Jaime? O que você tem alguma coisa que você usa que você fala, olha, isso aqui não tem erro, tem como usar? Veja, o que a gente sempre busca é equilíbrio.
certo? Então, a gente nunca trabalha muito com modismo, certo? A cor, vou usar no lugar certo em que não fique para sempre, certo? Então, isso é uma das coisas que o escritório sempre se preocupa. Essa coisa de ser equilibrado, de ter uma harmonia. Então, você fazer um piso de mármore é para sempre. Mármore é... Certo? Então, são coisas que você tem que ter esse feeling, né? Agora, é difícil, eu acho que a moda é uma coisa muito interessante para a gente questionar. Porque o que é hoje a moda? A moda, ela que eu acho que está muito ligada à arquitetura. Sempre gostei de acompanhar os lançamentos de moda, tudo, mas hoje passou a ser um lançamento de uma marca, dessas marcas de renome, elas são muito rápidas, elas são muito... estão ligadas muito à arte, né? O que é muito interessante, que essas marcas fortes estão entrando muito na decoração também. Daqui a pouco elas vão passar por cima das marcas fortes, principalmente as italianas, porque elas estão sendo compradas por toda essa... Os grupos. Por LVMH, por todo esse... Então, a gente acompanha muito e gosta do que está acontecendo, mas eu vejo que a moda em si, ela passou a ser muito volúvel, né? Você... só por quê? Porque as pessoas querem isso. Porque essa coisa de uma bolsa. Por que você antigamente a bolsa George era uma bolsa George que cada vez que hoje é importante porque passou a ser um objeto meio ícone, né? Mas eu vejo que o dinheiro mudou muito de mão. Certo? O dinheiro mudou muito de mão. Então, só que as pessoas que com muito dinheiro hoje, elas não tiveram tanto tempo para ter essa tradição, certo? Então, eu acho que isso é uma das coisas que o profissional tem que se preocupar bastante em como mostrar para o seu cliente, certo? De que, de repente, não é a coisa que está na moda que vai ficar para sempre. Então, eu vejo que a gente é um país de pouco tempo, não tem toda uma tradição, mas a tradição que a gente tem mesmo é mais Rio, São Paulo, e que tinha uma bagagem histórica. Só que essas famílias, são muito poucas as famílias que hoje ainda possuem fortunas, porque o dinheiro chega muito rápido hoje na mão das pessoas que enriquecem. Só que daí, então, elas acabam entrando muito nessa coisa da marca. Então, é muito ter o carro, ter não sei quantos carros na garagem, ter... torneira de ouro. Sabe, mas eu vejo que... Coisas que mostrem como eu sou rico, poder, como eu né? sou bem-sucedido. E que, na verdade, não é isso que a gente que busca. O meu escritório se preocupa muito com isso, certo? Em de passar, a gente quer uma casa clássica, faz... E da melhor forma possível, usando a proporção clássica mesmo, certo? Não fazer um clássico só porque está pedindo um clássico e não ter estudo. Sim. Então, tudo que a gente faz... A gente está terminando um apartamento agora que está ficando belíssimo, é totalmente clássico. Mas, assim, totalmente clássico. E sabe, mas de um trabalho assim, e que é bárbaro que o casal está ficando cada dia mais feliz com o que está coisa. Mas é interessante que é num prédio que a gente também já fez 3, 4 modernos, certo? E tem um clássico. Então, você vai, é uma visão que mostra muito o que é o meu escritório. É o seguinte, a gente tem alguns prédios, esses prédios de alto luxo, inclusive a gente tem um prédio que tem 30 andares e a gente fez 15 apartamentos, um completamente diferente do outro. E isso é uma das coisas que o escritório se preocupa muito, em cada um ter a personalidade de quem vai morar. Então, o clássico ali, ele vai ser completamente diferente. Variar de Mas, sabe, eu estou curtindo muito o clássico, porque no começo eu estava preocupado, mas quando a gente está fazendo de uma forma bem milimétrica, assim, se preocupando muito com o detalhe, então você vê que o resultado está ficando muito bacana. Mas preocupado com o clássico por quê? Porque o escritório faz mais projetos modernos? Não é. É que o clássico, na verdade, ele não tem mais os materiais o que é clássico hoje, né? Então, vamos supor, eu achar um marmorista que vai fazer toda a moldura do piso e que fique boa, é difícil. Certo? Então, é isso. Artesãos, então, né? Exato. Então, um mobiliário. Então, o mobiliário clássico.
Tem um cara em São Paulo que faz, certo? E que demora meses para fazer ou antiquário daí, né? Mas o antiquário. Mas não, veja, e hoje o próprio antiquário não tem tanta peça, porque o que aconteceu? Clássica. As pessoas se desligaram muito, e hoje uma peça clássica antiga custa muito, certo? Sim. Então é bem interessante isso. Eu acho que é um exercício quase que diário, assim. Mas eu queria voltar um pouquinho à pergunta da indústria. Você é muito visado, a gente sempre vê você indo em lançamentos, até assinando, né, coisas para a indústria. A indústria precisaria, há uma necessidade para você, arquiteto, dessa quantidade de lançamentos, porque eu já falei com um outro fabricante de mobiliário de Curitiba e ele disse que se eles não levar 30 peças para a BIMAD, é como se ele não estivesse renovando. 30 peças por ano, ele muda. É mesmo? Quem está pedindo isso? São vocês, os arquitetos? São os consumidores? Porque não vejo tanto consumo. Veja, eu acho que o reflexo disso tudo é a Feira de Milão. Certo? A Feira de Milão, eu vou aqui, deve fazer uns 20, faz mais 15, mas que eu vou todo ano. E no começo, isso há 20 anos atrás, o brasileiro era muito mal visto dentro da Feira de Milão, porque os fabricantes iam com uma fita métrica e coisa para pegar detalhe e ver como que era aquela gaveta, como que era aquilo. Então a gente era muito mal visto. Tinha estandes que como nem copiadores. Exatamente. E que não comprava nada também, certo? Aí a gente foi mudando. Teve uma época que o brasileiro foi um dos melhores compradores da Feira de Milão. Então a gente passou a ser bem tratado. Certo? E hoje a Feira de Milão ela está num ponto que vai fazer com que as indústrias agora modifiquem. Porque o que está acontecendo? Até antes da pandemia, era isso. Se lançava muitos projetos. Cada ano tinha novidades. Esse ano, o que eu já vi? O que foi lançado ano passado, mudando um acabamento ou mudando uma textura, detalhe. Certo? Um detalhe, usando tecidos completamente diferentes. Foi a nossa percepção também. Então, o que eu vejo? Como a gente vem numa sequência, daqui a 3, 4 anos, vai se perceber isso, que não precisa lançar tanto produto. Não tem por que ter 35 modelos de entre cadeira, mesa e coisas. Não tem. O que tem é que fazer uma boa... Por que hoje também se retorna muito aos mestres dos anos 60, certo? Por quê? Porque era um desenho bom, era um desenho, certo? Então, eu vejo de que a tendência é trabalhar mais a qualidade, trabalhar mais o desenho. Até porque os materiais não são inesgotáveis, né? Madeira, metal, pedra, são bens que se esgotam. Então, se a gente não conseguir reciclar, repaginar e ter coisas que durem, né? Não sei, vamos ver, porque eletrodoméstico está durando 2, 3 anos e virando lixo. É uma discussão que a gente tem. Mas isso faz parte do mercado, né? Do mercado de consumo, né? De consumo. Somos unidades consumidoras. Exatamente. Cada vez mais. Né? Cada vez mais. Você vê não só nos eletrodomésticos, como na moda. A moda, o automóvel. Exatamente. Tem uma o iPhone. Você vê, cada iPhone, 3 anos. Não anos. precisa. Cada ano muda o aparelho e muda tudo. Não precisaria. Certo? Mas chega uma hora que você não tem que ter o último. Então, indústria, o Jaime está falando aqui com a autoridade dele de que não precisa tanto lançamento, tanta novidade. Isso faz parte, eu espero que é uma questão de consciência, porque a indústria ela pode lucrar muito produzindo sempre o mesmo produto. Exato. Desde que tenha uma variação de acabamento, proporção, exato. Proporção. Eu reclamo muito aqui no podcast, os que já vão enjoar, eu falar uma cadeira que você senta que não é confortável, mas é linda, ou é da marca tal, ou uma roupa que você veste não te veste. Eu estou na fase da rebeldia, dizendo não vou consumir isso. Eu acho que na parte de uma cadeira, principalmente, é uma das peças mais difíceis de se desenhar. Certo? Você tem, e eu penso da mesma forma que você tem que ser confortável. Tem certo? Que privilegiar. Só que não é o desenho que, sabe? Então, o desenho acaba sendo uma coisa que
que vai ficar no canto ali, porque você não vai, você sabe que não é confortável, você não vai ficar 2, 3 horas sentado naquela cadeira. Então, isso é um dos pontos ainda que acho que vai demorar um pouco para se preocupar com isso, porque o mercado está fazendo com que o jovem arquiteto fique muito preso à moda. Ao prêmio. Ao prêmio e à moda, certo? Ao prêmio eu nem digo, porque eu acho que isso é uma coisa que não poderia, assim, ela faz parte, mas não é, você não pode, só vou comprar determinada coisa, porque não, isso não pode. Mas eu vejo assim, eu vejo que não existe uma preocupação grande com o conforto, com o desenho voltado para uma ergonometria correta. Isso me dói muito também, né? Porque quantos projetos a gente já publicou, muitos são maravilhosos, mas alguns você percebe realmente que algo, você olha aquilo, acaba não sendo selecionado, porque pode estar bonito, mas não tem algo a mais que é a proporção, que é a regra áurea e tudo aquilo. Mas eu acho que a gente vai viver ainda alguns tempos que não vai se preocupar muito com o conforto. Jaime, para terminar esse papo gostoso aqui, que a gente podia continuar horas conversando. Né? Nossa, qual que é o cliente mais difícil de agradar, já que você tem escritórios em São Paulo, Curitiba e Balneário Camboriú? Tudo bem que pode ser moradores, mas eu quero dizer, qual é a diferença, qual é o consumidor mais difícil de agradar, o cliente? Eu vou te falar o seguinte, para mim é muito difícil eu te dizer que alguém o cliente vai ser difícil, certo? A gente vai ter sempre um desafio de que faça o melhor possível. Eu não posso dizer que o cliente curitibano, pelo contrário, a gente tem projetos magníficos feitos aqui, certo? Que foram super estudados, o cliente aceitou de uma forma bem bacana. Balneário está começando, assim, que é coisa de 5 anos que a gente tem trabalhado bastante lá. É um público que está ficando bem diferente, que está começando a buscar coisas mais bacanas. Então, e o paulistano ele não tem tempo a perder, ele quer, sabe, se é aquilo que ele escolheu e está resolvido, não fica mudando de ideia. Então é uma coisa, eu acho que de cada espaço, vamos supor, Curitiba a gente demora mais para decidir. Em São Paulo é muito rápido, porque as pessoas precisam que aquilo termine e que fique decidido. E Balneário ainda é uma incógnita, certo? Em termos de qual é a diferença. Mas porque Balneário vem pessoas de todas as regiões do país. Hoje a gente tem trabalhado muito no Mato Grosso também. E eu gosto muito da objetividade do Mato Grossense, assim, certo? Ele não tem, ele está sabendo está vendo a informação de coisas boas e quer. Então é uma coisa que é bem bacana. Legal. Para terminar, eu sempre faço essa pergunta aqui: o que é brega? O que é brega? O que é brega pra você? Pra mim? Porque a gente sempre acha que é uma coisa muito subjetiva. Eu quero escutar o que o Jaime Bernardo acha da minha cara. Pra eu não fazer. Eu parto sempre daquela da Chanel de que menos é mais. Certo? E eu sempre isso é a minha preocupação muito em ter harmonia e ter uma coisa das coisas conversarem. Você pode usar coisas completamente diferentes, mas eu acho que uma das coisas que a gente não falou, mas é uma das coisas que eu acho muito importante para o arquiteto é treinar o olhar, certo? E o treinar o olhar é bem difícil, porque você tem que trabalhar muito em cima disso, porque você tem que olhar para uma coisa e ver aquilo me incomoda de alguma forma, você tem que saber o porquê. Então eu vejo que talvez o mais importante do profissional antes de tudo, ele treinar o olhar dele para as coisas. Como você recomendaria que um profissional treinasse o olhar? Viajando? Olhar coisas que são projetos bacanas, que são o porquê que é tão bacana, por que um projeto minimalista tá legal, mas por que um projeto clássico também tá super bacana? Por quê? Porque tem harmonia, porque tem uma simetria, ou o que for, entendi. Mas eu acho que isso aprender a distinguir você que treinar, faz do projeto um projeto e brincar isso em todo lugar que você for, ver o que está te incomodando.
Porque Então, é verdade, né? Brega, eu acho que, sabe, não dá para dizer que... Porque dependendo do momento, você pode estar com uma roupa que não tem nada a ver. Dependendo do momento, você pode ouvir uma música que... Sabe, música é uma coisa que é super eclética. Então, de repente, uma música é brega, dependendo do momento e aonde você estiver, não pode ser legal. Do contexto, então, eu acho que é muito isso, é muito de dentro da pessoa. Não se prender a essas regras. É. Jaime, que delícia esse papo. Eu acho que você vai voltar aqui mais vezes, porque tem Espero mais que sim. coisa pra gente conversar. Nossa, esse muito papo bacana. não nem 1% do que muito dá pra gente gostoso. conversar. A gente é fã realmente de você. Obrigada por trazer o teu conhecimento, essa simplicidade com que você é, né? Para quem já te conhece mais de perto, que tem essa felicidade de conhecer, e também trazer esse exemplo de profissional que a gente precisa muito da verdadeira arquitetura, né? Com esses teus valores. Legal. Parabéns. Não, foi muito bacana, Thaís. Muito bom obrigada. mesmo. E obrigada a você também por estar aqui com a gente. Não esqueça de compartilhar, de também trazer a tua opinião aqui. O que é arquitetura para você? Você é um arquiteto de sucesso ou um profissional de sucesso? E o que é sucesso? Porque sucesso é uma coisa também, assim como o brega, ela é diferente para cada um. Obrigada também ao nosso apoiador, a Eletro Rastro. E, Jaime, hoje essa luminária aqui é um presente da Eletro Rastro para você. Obrigado. Agora, a nossa dúvida é se combina com a casa do Jaime. Vai combinar, com certeza. Muito obrigada, então. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, Eletro Rastro. Que bom. Eletro Rastro, nosso grande apoiador aí, permitindo Legal, a gente fazer esse obrigado. projeto novo. Obrigada, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.